Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje nas previsões do dia 28. Então, o que a gente vê claramente é que não houve grande mudança com relação a ontem. O que a gente vê claramente aqui é que a gente tem ainda a formação daquele corredor de umidade, aquele canal de umidade, né? Ontem eu estava olhando o site da Marinha e ela já classificou esse tipo de formação como uma zona de convergência do Atlântico Sul, mas ainda não está bem definido se é realmente ou não. Mas a gente vê claramente que tem esse corredor de umidade que deve perdurar aí pelos próximos dias. E a gente vê aqui na figura da direita que não existe nenhum outro fenômeno que possa é, interagir sobre a região daqui do Brasil e impedir a formação desse tipo de fenômeno. Então a gente deve continuar observando aí chuvas bem distribuídas nessa faixa aí central do país, né? Que interliga a Amazônia, ali o sul da Amazônia, com a região sudeste, ok? E o que a gente vê claramente um pouco mais à frente é que não existe nenhum fenômeno, é, por exemplo, um sistema de alta pressão na região central do país que possa impedir também a formação de chuvas até a metade do mês de novembro. A gente vê claramente a manutenção do sistema de alta pressão aqui próximo à costa do país, mas é uma coisa normal que acontece essa época do ano, né? A gente tem a passagem de frentes, de sistemas de baixa pressão, logo após a gente tem a continuação dessa alta e vem outro sistema de baixa pressão à frente, e assim vai tendo essa dinâmica, né? Essa dinâmica dessas ondas que ocorrem naturalmente essa época do ano, mas nada que possa impedir, né, a formação de chuvas ou uma espécie de bloqueio atmosférico na região central do país. Então a gente vê que até a metade de novembro isso não deve existir por enquanto, né, na previsão de hoje. Quando a gente olha agora o modelo GFS, a gente vê claramente que ele mantém também, né, a formação desse canal de umidade entre a Amazônia e a região central aqui do país, pegando bem a região sudeste. O destaque realmente é a região do Paranaíba Grande, região de Serra da Mesa e a região aqui de Três Marias, né? Essa região aqui que o pessoal chama de quadrilátero dos reservatórios. A gente tem uma chuva bem concentrada nela e nesse primeiro momento a gente não está tendo a resposta porque o solo está muito seco. Então a gente vai observar já já que o solo já começa a se recuperar até o final do mês. E com a manutenção dessas chuvas, o que a gente vê é que as temperaturas devem ser próxima à normalidade, né? Próxima à normal climática. A gente não deve ter temperaturas nem muito abaixo nem muito acima do que a gente observa normalmente nessa época do ano. Então devemos ter temperaturas próximas realmente à normal climatológica, ok? Então, o que a gente vê claramente aqui hoje, né, dia 28, a perspectiva é que a gente já começa a ter uma recuperação boa do solo e isso deve se manter, esse armazenamento cada vez mais recuperando, principalmente aqui ó, na cabeceira da bacia do Paranaíba e aqui na cabeceira do Grande, pegando bem também aqui a região de Três Marias até o dia 31. Então, a gente já começa a ver que já deve ter aí uma volta aí, né, um retorno aí da umidade de água no solo até o dia 31 e isso deve perdurar até a metade, por exemplo, do mês de novembro, que é o final da nossa previsão. Então, o que observamos é que nesse primeiro momento, né, o que está ocorrendo agora é que a gente não tem uma elevação tão grande porque a maior parte dessa água está sendo utilizada em outros processos. Mas uma vez que o solo saturar, a gente deve ter uma resposta maior já ali durante a primeira ou segunda semana operativa do mês de novembro. Acompanhar para ver o que vai acontecer. Então a gente já vê claramente, né, que a gente tem retorno das chuvas no país, mas por enquanto não está interferindo muito nas vazões, porque o solo está muito seco. A gente observa que as regiões mais afetadas com essa recuperação de água no solo é a região da Serra da Mesa, Três Marias, região da Bacia do Paranaíba e da Bacia do Grande. E se a chuva se realizar, né, conforme a gente está prevendo, os impactos dessas vazões devem ocorrer durante o início de novembro, na primeira ou segunda semana operativa do mês de novembro, a depender como é que vai ficar as configurações aí dessa quantidade de água no solo, ok?
Olhando bem agora, né, para os modelos, né, do que o ONS prevêem, tanto o europeu como o ETA, eles mostram um padrão bem característico, né, da formação desse corredor, esse canal de umidade interligando a Amazônia com a região sudeste do país. E esse é o padrão que a gente está observando nos últimos dias, né? Isso deve continuar aí pelos próximos 10 dias, pelo menos, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.